com imensa alegria que, em nome da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Professor Rui da Costa Antunes, da OAB-PE, que declaram a continuidade do primeiro Congresso Pernambucano de Direito Eleitoral. Gostaria de agradecer a presença de todos e tenho certeza que será de extrema importância esse módulo da agora à tarde, com a composição desta seleta mesa, o que desde já agradecemos a presença de cada um dos palestrantes e palestrantes que com certeza abrilhantarão e aprofundarão os seus conhecimentos aqui nesta tarde. Tenho a honra, 1 minuto por obséquio, que o cerimonial irá convocar um outro palestrante. Convidamos também para fazer parte dessa mesa, doutor Alexandre Ateniense, também jurista. Como o doutor Alexandre milita na área do direito de informação, ele chegou lento, veio da nossa querida Belo Horizonte, e chegou lento aqui, estava ali a organizar sempre a sua mídia digital. Sem maiores delongas, tenho a honra de passar a palavra para a sua exposição da doutora e professora Iane Teles, a qual disporá do prazo de 15 minutos para a sua exposição. Faltando 3 minutos, eu mostrarei o indicativo aqui do nosso programa para que possa concluir na sua inteireza o seu aprofundamento do que fará a exposição. Com a palavra, a doutora e professora Iane. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É com imensa satisfação que hoje participo desse evento, esse brilhante evento, a convite de doutor Delmiro Campos e doutor Carlos. Sou muito agradecida, estou muito feliz. Quero parabenizar todos pelo evento, todos que participaram na organização. E aproveito para saudar a mesa em nome do doutor Júlio e doutor Joelson Dias. Bem, já que eu inicio, eu até vou mudar uma ordem aqui do pensamento, né, que eu ia deixar a reflexão para o final, mas acho que é conveniente para o momento, porque aí eu vou passar a bomba para os demais. Seguinte, quero deixar logo uma reflexão para a gente começar a debater o assunto, porque eu acho que tem a conclusão para tudo isso, inclusive para o painel, principalmente para esse painel. Eu acho assim que construir uma cultura de fiscalização dos eleitos depende principalmente e essencialmente dos eleitores, né? Não adianta as instituições, somente as instituições não dependem delas, depende dos cidadãos essencialmente se esclarecerem, se politizarem e entenderem que o seu dever cívico ultrapassa o entendimento, né, o pequeno, que eu acho que é pequeno entendimento de votar de 2 em 2 anos. Então, o combate à corrupção, já que estamos falando sobre condutas ilícitas, falando sobre inelegibilidades, causas de inelegibilidades, o combate à corrupção tem que ser combatido, vou até ser redundante, tem que ser trabalhado falando sobre política, com espaços como esse, né? Trabalhando a conscientização das pessoas do seu dever cívico, do seu exercício de cidadania e não negando a política. Então, eu achei interessante iniciar com a reflexão que eu ia deixar para o final, porque ao final eu prefiro deixar o debate mais aberto. Então, é o seguinte, como nosso painel é sobre inelegibilidades e abuso de poder, nós vamos tratar hoje aqui sobre condutas que, se praticadas em excesso nas campanhas eleitorais, conduzem à inelegibilidade, à cassação do mandato, à cassação do registro. Então, de acordo com a Lei 135 de 2010, que alterou a 64 de 90, né, que teve essa abertura para a norma com a emenda constitucional de revisão número 4, a emenda constitucional número 4 de revisão. Então, trouxe essas condutas de abuso de poder econômico e abuso de poder político. E aí, como a lei da ficha limpa é de 2010, nas eleições de 2012, o entendimento ainda era em relação à potencialidade da conduta no resultado das eleições. Então, em 2002, com todo respeito às decisões tomadas
pela Justiça Eleitoral, mas ainda era sobre a potencialidade. Digo isso porque, querendo ou não, é uma cultura, e a gente vai discutir aqui e entender a subjetividade das decisões. Então, a lei a 135 de 90 trouxe a proibição, entendo que trouxe a proibição à Justiça Eleitoral de aplicar a potencialidade para identificar se a conduta foi abusiva ou não. E aí passou a se entender que essa análise pela Justiça Eleitoral, não sendo mais de potencialidade, não sendo mais quantitativa, seria uma análise qualitativa, porque teria que ser analisada a gravidade do fato e de acordo com as circunstâncias, de acordo com o caso concreto. Então, o papel da Justiça Eleitoral, a gente tem que fazer um esforço até para entender os julgamentos em relação a essa gravidade, mas o esforço é até anterior, no sentido de que o papel da Justiça Eleitoral não é um papel de finalidade, e sim de meio, de método, né? Então, sendo um papel de método, a Justiça Eleitoral tem que se ater com o quê? Com a normalidade das eleições, com a normalidade do pleito, e não com os resultados. Os resultados, quem tem que se preocupar é eleitor, é partido, é candidato, né? Então, por isso minha reflexão no início, inclusive, porque esse papel fiscalizador, esse papel de resultado é nosso. Se a gente quer mudar alguma coisa, inclusive, tem que começar por aí. Mas, enfim, continuando, já que a gente tem que entender o papel da Justiça Eleitoral em relação a aferir essa gravidade, entendo que é um papel de meio e que tem que se preocupar com os métodos empregados pelos candidatos, porque na prática como era. Por que eu estou falando desse assunto? Porque eu vou deixar em aberto para o pessoal debater melhor sobre essa subjetividade em relação aos julgamentos. Mas por que eu estou falando dessa potencialidade? Porque fica melhor o entendimento. Porque na prática o que era que acontecia até 2012? Por exemplo, um candidato doava 20 cestas básicas, vamos pensar assim, e aí ia ver o resultado da eleição, a diferença dos votos, 20 mil votos. Então, o critério era completamente quantidade, né? E aí nunca se conseguia realmente enxergar o ato abusivo, o ato excessivo. Então, ficava mais impune essas situações, essas condutas. E aí, quando veio a 135 de 2012 e disse, olha, o fator é qualitativo, e é essa análise que a gente vai fazer hoje aqui, né, diante dos outros debates. O fator é qualitativo. E, sendo fator qualitativo, a lei diz que o abuso deve ser grave. Eu vou só ler aqui o artigo 22, o inciso 16 do artigo 22, para a gente começar a compreender melhor a fala. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Ou seja, apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Então, os fatores quantitativos foram abolidos e substituídos pelos fatores qualitativos. Dito isto, posso fazer uma pergunta. Todo comportamento desviante que tem como instrumento o uso de recursos econômicos ou de poder de autoridade caracteriza abuso que enseja a cassação do registro ou a cassação do diploma e os 8 anos de inelegibilidade? Essa é a pergunta que a gente faz para o painel até completo realmente responder. Mas para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar, e volto aqui, ao bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado? A normalidade e a legitimidade das eleições. E pensando na normalidade e na legitimidade das eleições como bem jurídico tutelado, a gente tem que lembrar que a própria Constituição, né, inclusive com a emenda de revisão, que aí traz no parágrafo 9º, artigo 14, que diz assim: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego da administração direta e indireta. Então, quando a gente fala aqui, né, nessa inclusão pela emenda de revisão, vida pregressa do candidato, estamos pensando na questão da inelegibilidade, nos 8 anos de inelegibilidade, de acordo com a conduta praticada, abuso de poder econômico, abuso de poder político. E aí, pensando nisso, nos 8 anos, a gente entende que
os 8 anos vêm aí explicar o que o parágrafo 9 diz, explicar como na prática vai ser garantida a moralidade e a improbidade, a improbidade, moralidade e a improbidade em relação a essa vida pregressa. Por quê? Quando por mais que algumas pessoas, alguns juristas, alguns doutrinadores entendam que a inelegibilidade é uma condição e não sanção, mas a gente entende que essa inelegibilidade dos 8 anos vai estar garantindo aí essa elementar que está aí, vida pregressa do candidato. Então, pensando aí, bem jurídico tutelado, normalidade e legitimidade das eleições. Então, se o bem jurídico tutelado é esse, eu, além de cassar o mandato, além de cassar o registro, aplico 8 anos de inelegibilidade, eu estou garantindo a moralidade e a improbidade, porque eu estou vendo a vida pregressa do candidato, que naquela eleição tinha uma conduta que não foi ética. Então, aquele candidato que praticou uma conduta que não foi ética durante o período eleitoral, não tem por que estar no páreo, porque ele não é uma pessoa ética. E a Justiça Eleitoral tem que se preocupar com a finalidade, a sua finalidade é meu, tem que se preocupar, a sua responsabilidade é de método, então ela tem que se preocupar com a lisura do pleito. Só para vocês entenderem como é o raciocínio quando a gente chegar aqui na gravidade, né, que eu vou falar agora, na verdade. É o seguinte, a gente entendendo isso, o que acontece? Qual é a resposta que a Justiça Eleitoral vem dando em relação à gravidade? E aí eu vou ler aqui rapidinho. O próprio Gilmar Mendes, ano passado, falou: nem toda conduta vedada e nem todo abuso de poder político acarreta a automática cassação do registro ou do diploma, competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta. Então, quando merecerá esse grau de reprovação? Então, como é que o tribunal tem aferido, como é que ele tem entendido essa proporcionalidade? Né? A proporcionalidade está, e aí eu vou cortar minha fala, porque falta acho que 2 minutos, eu ainda tinha que falar. Essa proporcionalidade tem sido entendida a cada caso concreto, a cada... só para ler para vocês aqui, ficar interessante, essa proporcionalidade tem sido entendida, e aí vou ler também uma fala da ministra Luciana Alonso, para fechar. A aferição da gravidade para fins de caracterização do abuso de poder deve levar em conta as circunstâncias do fato em si, não se prendendo às eventuais implicações no pleito, muito embora tais implicações, quando existentes, reforcem a natureza grave do ato. Então, vejam, o critério passou a ser subjetivo a cada caso concreto. Recentemente a gente assistiu o julgamento da chapa, o julgamento mais conhecido da história do país, talvez, o julgamento da chapa Dilma Temer. Hoje vamos ter pessoas que participaram diretamente dessa defesa e vai falar melhor sobre o assunto. Vai, inclusive, entrar nessa questão da subjetividade, Luciano. E aí eu deixo uma fala, que eu cortei um pouco aqui, mas eu acho que eu comecei a falar e abri o espaço para o pessoal debater. E eu deixo uma fala do ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, da OAB, Marcos Vinícius Furtado, que ele diz que a gravidade é um conceito aberto e que pode ter variáveis enormes de acordo com os intérpretes. Eu acho que a mesa vai discutir um pouco melhor sobre isso e a gente vai aproveitar. A gente está aproveitando o momento e o espaço para debater uma coisa que precisa ser debatida diariamente, né? Porque eu acho que esses critérios precisam ser mais objetivos. Eu acho que não, a potencialidade realmente deixava mais impune, mas a subjetividade também abre espaço para a impunidade, tanto quanto. Muito obrigada. Agradecemos a participação da doutora Iane Teles, que com sua singeleza muito bem colocou o seu posicionamento jurídico e doutrinário de uma maneira muito eficaz, o que só vem enriquecer este painel e este debate. Tenho a honra de passar a palavra ao segundo palestrante, o meu estimado amigo
Luciano Guimarães, amigo da advocacia de bastante décadas. A advocacia fica feliz que Luciano não deixou, não trocou de balcão, foi ser magistrado. Entretanto, todos nós, jurisdicionados da 5ª Região, com toda certeza, perdemos o grande magistrado, mas a sociedade nordestina continua com seu combativo e ético advogado, defensor das prerrogativas, defensor, acima de tudo, por entender que a advocacia, eu digo sempre, é o para-choque da cidadania. Sem um advogado combatente, não teremos Estado democrático de direito. Prerrogativa não é privilégio, prerrogativa é a defesa do Estado democrático de direito, é a defesa do cidadão. Então, fazendo esse registro, é a alegria de poder presidir um painel, passo a palavra ao meu estimado amigo Luciano Guimarães. Pelo prazo de 15 minutos, faltando 3 minutos, não serei tão duro feito corregedor no período da manhã, certo? Boa tarde a todos. Obrigado inicialmente ao meu grande amigo, desembargador Júlio Silveira. Ao elogio é o elogio do amigo, né? Eu poderia me dispensar de fazer comentários, apenas agradecer penhorado e emocionadamente, porque carinho de amigo realmente não tem preço, tem valor demais. Isso tudo é fruto muito mais do carinho do que qualquer verdade posta nas palavras. É um prazer imenso estar de volta a Pernambuco, eu vou ser muito breve na saudação, porque há uma isonomia em relação ao corte do tempo e eu não quero ser o diferente. Professor Iane, prazer imenso estar aqui com a senhora, desfrutar desse momento aqui em que a gente debate essa área esquizofrênica que é o direito eleitoral. Não se enganem, é uma área fluida demais e nós estamos tentando justamente melhorar a solidez desses conceitos. Meu grande amigo, ex-ministro, ministro de sempre, né, e jurista de mão cheia, Joelson Dias, é um prazer também tê-lo de volta aqui. Professor Alexandre, é um prazer conhecê-lo. Doutor Gustavo, eu estou deixando por último, para fazer basicamente um registro, que eu faço questão, toma liberdade. Tem um ditado que diz que há homens que procuram grandeza e há homens que a grandeza procura. Você, meu velho, é o cara que a grandeza procurou. Você é um cara simples, você é um cara hiperqualificado. Os louros que você está colhendo agora não são novidade para ninguém que lhe conhece na advocacia, que tem o prazer de desfrutar da sua amizade. E a coisa mais bonita no ser humano não é o que ele consegue demonstrar ser, é o que ele esconde ser, é a sua simplicidade. Você atende todo mundo onde você vai, você está nesse momento aí que, pela força natural das suas demandas, da sua advocacia, isso tem sido demonstrado, e é uma coisa que eu faço questão de fazer esse registro, porque a vaidade é o bicho que engole o homem. E você, nesse ponto, é um cara que é desprovido dela, embora tenha todo motivo para tê-la. Desembargador Delmiro, o meu abraço carinhoso, na sua pessoa, de Carlos Neves, e de Joelson também eu faço o agradecimento penhorado por estar aqui mais uma vez e notadamente em relação à grandeza desse evento, sobretudo nas pessoas homenageadas. O saudoso desembargador Roberto Lins, todas as homenagens merecidas, e o nosso amigo, o ex-ministro Henrique Neves. Henrique está aqui, não, né? Gostei da frase do Ariano, citado pelo professor Alexandre Pimentel, é bom falar na ausência. E no caso do ministro Henrique, não tão merecido assim, mas para o desembargador Roberto Lins. Enfim, agora sim, professor Júlio, trabalhando, o tema que nos cabe nessa mesa de peso acadêmico é falar um pouco sobre as questões alusivas aos abusos previstos na legislação eleitoral. Quando nós falamos de abuso, nós falamos de artigo 22, nós falamos da ação de investigação judicial eleitoral, isso aí é notório. Abuso é uma expressão que denota, no mínimo, conceitualmente, exagero. Mas eu iria além. Eu aqui me recordei de algumas citações famosas, e pretendo usá-las, que quando a gente vai buscar justamente qual é o espírito que a lei quer dar, né, nas palavras de Montesquieu, é sempre bom a gente buscar algo da filosofia. Então, Montesquieu já dizia há muitos séculos, né, o abuso é uma experiência eterna de que todos os homens com poder são tentados a abusar dele. Burke já dizia, Edmund Burke, quanto maior o poder, mais perigoso será o abuso. Henri de Montherlant dizia, não há poder, há abuso do poder. E Paul Valéry, que é um filósofo francês muito conhecido, ele diz, eu não sei se foi ele que disse isso ou foi o professor Pereira, eu estou em dúvida, né, porque a frase que é a cara do Pereira, Gustavo, é que ele diz que se não houver abuso, não há encanto. E eu parto desse primeiro gancho, porque o abuso está em tudo. Por exemplo, eu falar depois de almoçar aqui é um abuso.
no caso da minha pouca capacidade. A gente... Deixa eu puxar aqui os meus ganchos, que hoje só se faz palestra ou com celular ou com anjo. O mundo realmente, gente, é feito de abuso. O abuso é a mãe de todos os arbítrios. É uma coisa que está em tema, não é novidade, mas é o fato. Talvez seja o maior abuso de todos. É a corrupção nesse país. Nós sabemos que é um abuso gigantesco. A eleição é um grande conjunto de abusos, né? O vencedor busca esconder os abusos praticados. O perdedor busca denunciar os abusos que entende sofridos. E a Justiça Eleitoral tenta sempre. Desembargador Telson, meu abraço. Não saudei por causa do corre-corre, viu? Trabalho brilhante no CODEG. E a Justiça Eleitoral, dentro do atributo constitucional que lhe foi dado, que é a jurisdição, dizer o direito na sua esfera própria, ela tenta dirimir os abusos, tenta explicar e interpretar os abusos, gradando-os, qualificando-os e gradando-os, e, suprema das ironias, muitas vezes praticando abusos, cometendo abusos interpretativos, abusos de modulação de efeito, abuso de incoerência sistêmica na eventual delimitação do conceito ou das decisões. Né? Às vezes, é o que eu digo sempre, o valor mais importante para a Justiça Eleitoral ou para o julgador é o valor da coerência. Casos iguais têm que ter resultados iguais. É muito difícil haver casos iguais? É dificílimo, mas acontece. Exemplo, uma vez consumado o símbolo conceitual itinerância, Alagoas foi a mãe disso. Itinerância do prefeito de Porto de Pedras estava clara lá. Quando foram responder à consulta de Santa Catarina, com todo respeito, quando foram julgar o prefeito de Floripa, aqui é diferente. Então, faltou coerência, como, aliás, falta no geral. A atividade humana, senhores, ela é dificílima no aspecto do julgamento, e desembargador eleitoral Alexandre Pimentel disse uma grande verdade. O juiz realmente tem as suas convicções, ou tem o seu sentimento de julgar preparado. Eu tirei uma onda de julgamento, eu fui 8 anos de TRE de Alagoas, tive muito orgulho em exercer essa função, e alguma coisa a gente aprende da mecânica, que é dificílimo para quem é advogado. O advogado está acostumado a achar razão onde está o cliente dele. Ponte de Miranda dizia isso, a gente põe o direito onde a gente acha que precisa. O julgador não, em tese ele teria que seguir o trilho da lei, o seu conhecimento humanístico, o seu conhecimento jurídico e seguir aqueles vetores. É justamente o contrário. Você, depois que pincela o processo, a primeira coisa que você faz é, eu acho que é por aqui. Você não pode fechar a questão de forma só dada no início do processo, senão seria outro abuso. Mas é assim que funciona. E na dinâmica da AGE, do rito processual da AGE, do andamento dela, há algumas questões que, de forma muito rápida, como o tema exige, eu queria dizer, talvez o grande abuso do processo eleitoral hoje, aliás, o eleitoral está lotado de abusos, mas os 3 maiores que eu me lembro aqui são, primeiro, o artigo 23, que está inserido no contexto específico da AGE. Como eu sei que tenho vários estudantes aqui, é bom delimitar o seguinte, vou pedir licença, porque o meu raciocínio é lento, depois de comer é pior, eu falo melhor andando. O que é que ficou decidido pela Lei 6490? A legislação eleitoral ela é muito particular, ela é muito inusitada. Na medida em que, por exemplo, a 64/90, ela foi criada, ela veio, a princípio, para definir situações de inelegibilidade previstas no texto constitucional, remetidas a uma lei complementar, e, num segundo momento, situações de afastamento necessárias para evitar a inelegibilidade, as chamadas de desincompatibilizações. Logo depois, a lei complementar criou o rito da impugnação de registro de candidatura, hoje também usado até a sentença para impugnação do mandato eletivo, e criou também o rito da investigação judicial eleitoral, uma ação de direito processual, com angularização, com contencioso, e balizando, ancorando os valores jurídicos da normalidade e legitimidade a serem protegidos por esta ação e pelas outras, né, que eles são vetores metajurídicos aí, que transcendem, para aferir situações abusivas em relação a 3 conceitos: poder econômico, poder político e ou de autoridade, mas aí imbricado, aí assemelhado, e uso indevido de meio de comunicação. No que nós estamos tentando falar aqui em relação, rapidamente, a essas questões dos abusos, há dois aspectos. O primeiro, começaria do final. É em relação justamente à mecânica de julgamento, ao exercício da jurisdição, da atividade julgadora, que tem na mão, e é por isso que eu disse, talvez seja o maior abuso, uma bomba atômica, desembargador Júlio. É o artigo 23. Não, eu não vou discutir a constitucionalidade dele. O Supremo já fez isso e disse que é constitucional. Mas aí o problema é do Supremo, não é meu. O Supremo, às vezes, é o que erra por último. Nós temos visto muito isso. E o problema do 23 é que ele altera, ele cria um híbrido, um conceito jurídico híbrido. Há um ditado latino antigo que a gente usa em todo o sistema de processo civil: o que não está nos autos não está no mundo.
No artigo 7º da 6490, que remete diretamente ao rito processual da impugnação de registro de candidatura, lá a disposição específica, o juiz decidirá conforme a prova dos autos. O que é que o 23 fez? O 23 amplificou de uma forma nunca antes vista, para não perder o hábito, né, na história desse país. Deu ao juiz, deu ao julgador, Gustavo, um poder até hoje injustificado. Por quê? Porque o juiz teria que aferir o seu trabalho, dizer o direito, subsumir os fatos à norma ou às normas, dentro do arcabouço probatório próprio do processo. É por isso que nós temos garantias constitucionais, temos devido processo, legalidade, etc., ampla defesa, e deu ao julgador o direito de decidir, inclusive, com o que está em Marte, se for o caso. Porque tem lá fatos públicos e notórios. Gente, se tem dois conceitos que são simples e são extremamente mal empregados dentro do processo eleitoral, quando a gente fala de AGE, são estes de fatos públicos e notórios. Fatos públicos são aqueles que são do conhecimento de todos. Fato notório, em definições dos grandes doutrinadores antigos, Hermes Lima, por exemplo, Bevilacqua, o fato notório, ele em geral, não que seja apenas isso, mas ele em geral, professor Joelson, ele diz respeito a uma efeméride, a uma situação histórica que é de conhecimento de todos e, se não for, não está em posição de ser discutida. Exemplo, ontem, 4 de julho, anteontem, independência dos Estados Unidos. Isso é um fato que tem que ser notório. A existência aqui da Serra dos Guararapes, ainda que eu não conheça, ela é um fato, sim, notório. Porque ela está registrada na história. Agora, pegar o que sai em jornal, o que sai na internet, e dizer, ó, tem notoriedade e o juiz buscado ali, infelizmente é isso que nós temos visto. Em geral, e não estou citando nenhum caso em particular, mas em geral a atividade julgadora agarrou-se ao 23 como o beato se agarra na cruz para rezar, e diz o seguinte, está tudo ali. E isso revela um viés, eu diria até, data máxima vez, de arrogância de quem exerce a jurisdição em alguns aspectos, no sentido de dizer, ainda que eu não tenha no processo a prova, eu busco daqui. E o pior, gente, é que esse artigo não foi inventado pela magistratura ou pelo judiciário. Esse artigo foi posto na lei pelo legislador. Mas, excrescências nesse aspecto à parte, como eu disse, a grande bomba atômica, o grande mal que há em termos de um bom trâmite processual no signo da AGE é o tamanho do 23. É a inexistência absoluta e completa de fronteiras para as partes que ele traz. Como é que eu vou falar nos meus espaços de defesa de um processo de AGE do que não está no processo? Do que a mídia comentou. Vou enlouquecer como advogado. Não dá. O outro ponto, que o professor Iane colocou bem, que eu já vou em cima dele por causa do tempo. A AGE, ela trata dessas condutas abusivas, desses excessos, desses desequilíbrios, e, ao final, ela tem um calibrador de efeitos. Um calibrador... Tem ainda, que era a potencialidade lesiva, que era traduzida, em geral, era buscada e obtida na quantificação, na projeção do resultado em relação à conduta ou às condutas consideradas abusivas. Exemplo prático, o professor Iane deu muito bem, que é o típico. Cestas básicas. O cidadão distribui não 50, 1.000 cestas básicas. Mas o município dele é grande, ele ganhou a eleição com mais de... 1.000 foi muito, né? Vamos baixar para 20, fica melhor. Ele teve mais de 5.000 votos de diferença. Então, dentro dos vetores também de modulação de efeitos, da razoabilidade constitucionais e da proporcionalidade, o valor normalidade e legitimidade do pleito, o valor rigidez da representação democrática através do direito soberano de votar, da cidadania, ele teria que ser preservado na vontade da maioria. Se poucos foram os ilícitos cometidos tendentes a abuso numa cesta básica, o resto está valendo. É a vontade da maioria. Ou seja, o juízo de valor condenatório feito em cima de uma conduta ilícita, abusiva, comprovada, não era absoluto. Você tem a gradação das circunstâncias, como é inerente ao sistema legal. Era fácil, você identificava, você associava a conduta comprovada dentro do processo, após o devido processo, em relação à diferença de votos. O legislador alterou isso recentemente, numa das mini-reformas. Passou para um vocábulo com expressão semântica muito forte e de muito maior abstração. Gravidade. E aqui a gente não está falando da gravidade só adjetivo. É quando a gente vai puxar isso aí e interpretar juridicamente, o que é grave? Grave é uma situação que leva a perigo, é uma situação que leva a um prejuízo imenso. O perigo in mora tem esse nome, mas podia chamar também perigo de gravidade, lesão irreparável, etc.
Mas eu particularmente, hoje, vejo a doutrina em maus lençóis para poder definir o que é gravidade. Por quê, gente? Porque você saiu do valor palpável, diferença de votos versus condutas ilícitas abusivas praticadas, abuso praticado, para algo que isso é grave. A gente tem visto aí, não precisa ser só em Alagoas, em vários estados, em vários municípios, N condutas, N situações que a magistratura, inclusive, está fugindo ao 489, o juiz eleitoral está fugindo, que é a fundamentação, e hoje mais detalhada, como exige o novo Código de Processo Civil, e você vê o cara enfrentar quase tudo. Na hora de colocar o calibrador, ele dá pela procedência, ele entende que o abuso foi praticado, ele tem a prova, ele faz todo o arrazoado, passa reto da gravidade. E aí eu volto a um gancho que eu deixo para reflexão. Ainda que seja assim, há situações onde a diferença de votos no pleito eleitoral for mínima. Em Alagoas teve um município que a diferença de voto foi um voto do vencedor para o perdedor. Houve outro município que foram 3, outro foram 8, outro que foram 15, outro que foram 20. Então, nessas situações, e falando em abstrato, o calibrador gravidade, ele me parece que seria razoável, uma vez havendo demandas com força probatória e uma vez entendido, subsumido o conceito de abuso, de poder econômico, do poder político, etc., a diferença de voto quase que já dá o direito de presumir a gravidade. O que é que nós vamos ver nas próximas eleições que vimos nessa? Acabou a fonte de financiamento, acabou o dinheiro privado. Vai diminuir a quantidade de abuso? De forma alguma. São conceitos totalmente distintos e isso vem da vontade do homem de abusar do poder, como eu disse no início. No aspecto do candidato que não está no poder, as inovações são as mais variadas possíveis. Exemplo, distribuir um cartãozinho que promete um dinheiro, um Bolsa próprio, sem ser o Bolsa Família. Em N municípios, evidentemente, você tem que cravar na prova em cima disso. E em relação a quem está no poder, se a reeleição não acabar, isso é muito importante, há uma tendência natural, uma tentação natural de quem está no poder, como eu disse, de abusar dele, e aí fica sempre aquela sedução de você usar a força da máquina, né? Os programas, os projetos sociais, assistenciais, etc, etc, etc. É um tema longo, é um tema difícil, eu prometi não passar do tempo, tem muita coisa que eu queria aqui colocar, mas como está acabando, o que é preciso entender é justamente isso. O 23 ou precisa ser reformulado, ou precisa ser extirpado, a parte da constitucionalidade dele, porque ele presta um desserviço, ele é um desvalor processual, na minha modesta opinião, no sistema processual eleitoral. Ele dá ao juiz poderes muito maiores do que a jurisdição tem, e depois nós ficamos batendo cabeça em Brasília, e vamos lembrar que o processo raramente começa em Brasília, que nós tivemos aqui é um fato histórico, em geral é no primeiro grau e vai subindo, e quando for uma eleição municipal, você só chega lá em sede especial, ou seja, o filtro do sistema já lhe poda, e você, às vezes, tem um mandato alijado, cassado, um prefeito apeado, sem ter uma prova legítima, porque o 23 dá. E, encerrando, como eu prometi, ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, esse tempo realmente é um abuso, né? Então eu vou parar. Eu só queria dizer o seguinte, agradecer a todos, agradecer ao professor Delmiro, dizer que a organização desse evento, que é brilhante, também é um abuso, e eu ter sido colocado para falar em segundo, depois da professora Iane, também é um abuso, porque eu sou vascaíno, e o Vasco abusa muito da minha paciência. Muito obrigado. É um desastre isso. Ou o relógio maldito. Agradecemos a brilhante participação do nosso querido Luciano Guimarães, ao tempo em que, no meu sentir, ele fez toda a sua exposição em algo que eu acho que é essencial, a valoração da prova. Sou advogado, estou julgador, e acho isso fundamental, e tenho pautado, ao decidir, sempre a questão da prova. Eu acho o direito eleitoral, as pessoas buscam muito o entendimento jurisprudencial, e com esses novos instrumentos, ele está tendo um novo enfoque, que eu acho que é a questão da prova, porque, regra geral, você está julgando a mesma matéria com casos probatórios totalmente distintos. Então, isso é a minha visão, é o meu enriquecimento ao ter a honra de participar de um colegiado como o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. E ainda cheguei lá
Notoriamente, quem me conhece, não sou advogado militante na área do direito eleitoral, milito no direito empresarial, então cheguei totalmente livre, sem conceitos, sem preconceitos, e assim tenho buscado, ao decidir o meu entendimento numa corte democrática, porque eu também digo, se há um tribunal democrático, a justiça eleitoral é a maior democracia, porque você chega com um entendimento e, a partir do momento da participação de cada um, você vai evoluindo naquilo que pensou, chega até a mudar da sua ideia inicial, porque é uma construção coletiva. Então, a dinâmica do direito eleitoral para os advogados, para os membros do Ministério Público e, principalmente, para a advocacia é essencial. Agora tenho a honra de, em nome dos organizadores e dos promotores do nosso Congresso Pernambucano de Direito Eleitoral, de passar a palavra ao não menos ilustre, jovem advogado, brilhante advogado, que tem se destacado com sua coragem, com seu saber jurídico, o doutor Gustavo Guedes, que disporá do prazo de 15 minutos para a sua exposição. Aviso ao eminente palestrante que, faltando 3 minutos, eu indicarei a plaquinha aqui para que possa concluir com toda certeza a sua brilhante exposição. Com a palavra, o eminente advogado Gustavo Guedes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Júlio, presidente da mesa. Vou falar sentado, porque eu não sou showman como meu amigo Luciano, então eu vou tomar liberdade de falar sentado. Luciano, que é o cantor da Abradep, a nossa Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Espero que hoje eu vou te pagar um vinho para você cantar à noite para a gente, então. É um canto de graça. Hoje é que eu vou cantar até amanhã. Trouxe o violão, perguntar logo, né? Presidente, eu quero a devolução desse tempo, hein? Amigos, prazer para mim estar aqui, uma honra voltar a Recife. Fazia tempo que eu não vinha até aqui, e por um motivo mais nobre, que é justamente estar com vocês e falar de direito eleitoral. Antes de as saudações, e são vários amigos aqui acompanhando e também na mesa, mas eu queria dar o parabéns, meu efusivo parabéns, Delmiro, Valber, Carlinhos, que eu não vejo aqui, estava ali fora, pela organização desse evento, que é o primeiro Congresso Pernambucano de Direito Eleitoral. E digo isso porque lá no Paraná, nós há alguns anos iniciamos também essa loucura, porque organizar evento é sempre uma loucura, de realizar um Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Fizemos o ano passado a 5ª edição, e espero, não mais na minha presidência, mas que o Moisés Pessutti, que estará com vocês aqui, sem dúvida nenhuma, organizará o 6º e maior Congresso de Direito Eleitoral, mas é realmente uma loucura, um desafio, então parabéns. Recife, Pernambuco precisava de um evento dessa magnitude. Saúdo os amigos da mesa, na pessoa do Júlio, também Iane, o Alex, ministro Joelson, Luciano, meu amigo. Agradeço muito as palavras, você me emocionou aqui, quase que eu me desconcentrei aqui nas minhas anotações. Também na plateia, saúdo o meu amigo Telson, o desembargador Deviene, governadora Margarete Coelho e tantos outros amigos que ali estão. Hoje eu vou matar um pouco a vontade, Luciano e Margarete, de poder comentar um pouco sobre a ação da chapa presidencial, porque quando fui ao Concipol, lá no Piauí, à véspera do julgamento, não podia falar nada. A imprensa me perguntava, eu com a língua coçando, querendo dizer toda a minha verdade, e não podia dizer naquele momento. Mas não vou tratar do tema já repetido, eu imagino que de manhã, até porque vi o Pereira na programação, eu imagino que vocês tenham tratado, e o Luciano também falou um pouquinho sobre o artigo 23, a limitação daqueles fatos que não estariam na petição inicial. Então eu não vou tratar aqui dos fatos que não estão na petição inicial, eu vou tratar aqui de fatos tempestivos que estão na petição inicial, mas que, na minha avaliação, não podem igualmente ser considerados. E foi um tema que chegou, inclusive, se não me falha, salvo engano, no voto do ministro Tarcísio, ele chegou a abordar isso. O acordo ainda não foi publicado, por isso eu não tenho convicção, mas, enfim, estava lá no julgamento e me parece que ele chegou a comentar. E me chamou a atenção esse tema, porque é o seguinte, houve 2 alegações naquela, e eu só vou usar essa ação como linha mestra para tratar dos temas jurídicos, depois eu vou falar um pouco em tese em relação a isso. Mas o que me preocupou muito
Foram 2 alegações e eu acho que esse é um tema que será muito debatido na Justiça Eleitoral nos próximos anos, porque ele está diretamente ligado às delações. As delações, enfim, também não vou fazer nenhum comentário em relação a isso, mas com toda a sua subjetividade e com provas produzidas pelos próprios delatores, e aqui, obviamente, não desconsidero a delação como um importante meio de prova, mas, no máximo, como um meio inicial de prova. Há necessidade de corroboração e uma série de coisas que não vou me alongar aqui em relação a isso. Mas o fato é que o Instituto da Delação e a forma como ele vem sendo utilizado fará com que os mandatos eleitorais, na minha avaliação a partir de agora, fiquem absolutamente instáveis até o final. Não fosse, talvez, a decisão do TSE, na minha avaliação tecnicamente corretíssima, tribunal contra-majoritário, não podia julgar, talvez, com a vontade das ruas, em que pese eu não tenha visto ninguém em volta do TSE protestando para um desfecho A ou B. Havia pressões, sim, de setores da imprensa, mas lá em Brasília estava calmo, ninguém, também não vi passeata nas ruas para que o TSE. Mas, enfim, ainda que houvesse, o TSE teria que ter decidido tecnicamente como fez. E, na minha avaliação, saí de lá muito tranquilo, seguro com a decisão, e disse isso até nos nossos grupos de debate, que enquanto esse julgamento me perseguia, eu tenho a plena convicção de defender o resultado dele, por uma decisão técnica e por uma decisão que nos dá segurança. E nos dá segurança porque não se aceitou justamente os fatos que não vieram com a petição inicial. Não se aceitou fatos que surgiram ao longo da instrução do processo, 2 anos depois, das quais não havia defesa, das quais não havia instrução. Portanto, para encerrar a minha opinião sobre esse assunto, já pude, com muita honra, fazer isso lá no TSE, mas tenho convicção do resultado. E convicção do resultado pelo julgamento técnico. E o que me preocupa daqui para frente é o seguinte: as delações vêm, então, petição inicial colocada, os fatos lá colocados, aí surge uma delação para dizer que, por exemplo, aquela determinada arrecadação, Valber, aqueles 100 mil reais que determinado candidato majoritário recebeu de uma empresa, na verdade eles eram resultado de um ajuste, eram resultado de uma propina. Aí a delação inicial, em estágio inicial, como eu disse, com toda uma instrução probatória no inquérito e depois em eventual denúncia para se comprovar, ela já poderia bastar para a Justiça Eleitoral. Mas o que me chamou a atenção aqui, e esse é exatamente o ponto da minha fala, é que nós estamos aqui na seara, ou quando discutimos AIGE, AIME e artigo 30A, que é aquele artigo que traça do Caixa 2, estamos em seara cível eleitoral. Ninguém pode e não se pode perquirir pela doutrina e pela jurisprudência matéria criminal nessas ações. Portanto, para já antecipar a minha conclusão, mesmo tema tratado na petição inicial, mesmo tema tendo sido instruído, a Justiça Eleitoral não pode perquirir matéria estranha à discussão cível eleitoral. Explico. Essa arrecadação de 100 mil reais que eu disse que apareceu numa delação posteriormente como sendo resultado de uma propina. Do ponto de vista cível eleitoral, a campanha cumpriu rigorosamente o que deveria ter feito. A campanha abriu sua conta bancária, a campanha emitiu seu recibo eleitoral, aquela doação de 100 mil transitou pela conta de campanha, eu emiti, como eu já tinha dito, o recibo eleitoral e eu declarei isso na minha prestação de contas. Portanto, na minha modesta opinião, encerra aí, desembargador Mário, presidente do TRE de São Paulo, encerra aqui a jurisdição cível eleitoral da Justiça Eleitoral. Não se pode avaliar nessas ações de natureza cível eleitoral matérias estranhas. A cognição é restrita a esses temas. Além disso, nessa nossa ação também se disse muito em relação às gráficas. As gráficas teriam sido acusadas ou teria se demonstrado, que não é verdade, tanto que não foi sequer objeto de muito debate naquele processo, mas de que 20, 30, 40, 50 milhões de reais teriam sido pagos às gráficas e essas gráficas não teriam prestado serviço. Esse é o primeiro ponto da discussão. Pois bem, em se comprovando o serviço, que é aquilo que houve no processo, dúvida havia e dúvida houve sobre a destinação do dinheiro. Ah, não, mas tinha o garçom do Lula. Ah, não, mas tinha o amigo de não sei quem. Ah, não, mas tinha uma empresa criada no ano da eleição para prestar serviço.
De novo, na minha avaliação, a conclusão é a mesma da arrecadação. Essa é matéria extra-processo. Essa é matéria extra-justiça eleitoral. E eu disse isso muito quando nós realizamos, o embargador Mário nos recebeu algumas vezes em São Paulo para realizar a audiência de instrução desse processo, inclusive das gráficas, e eu sempre, na saída, dizia que me causava muita espécie estarmos há meses discutindo, numa ação dessa importância, a ação mais importante da história da justiça eleitoral, discutindo o que foi feito com o dinheiro das gráficas. Porque, no fundo, era isso. Se ouvia as pessoas para dizer, não, mas eu tinha aqui uma questão societária, não. Mas chegou-se, inclusive, a se determinar a prisão de uma testemunha por falso testemunho, que depois foi revista em audiência. Porque, não, eu sou laranja, não sou laranja. Mas veja, isso não importa para a justiça eleitoral. Se o dinheiro foi pago para as gráficas, se a gráfica emitiu o competente recibo eleitoral, e se não há prova em relação à não prestação do serviço, não, mas até poderia haver prova da não prestação do serviço, mas aí se exigiria uma segunda prova. Esse dinheiro, supostamente pago a maior para as gráficas, que não fizeram a contraprestação, ele voltou para a campanha? É a única forma, Luciano, nesse retorno, de você considerar isso numa demanda civil eleitoral. Tem que haver influência no processo eleitoral. E lá, então, para já, eu não sei quanto tempo eu falei, presidente, eu não marquei o tempo aqui, mas eu imagino que eu ainda tenho alguns minutos. 10 minutos. 10 ainda, então ótimo. Vê que nessa ânsia do tempo... Mas então, agradeço. Vou dar um abraço para o Paraná. Dá para falar bastante. Mas então, para concluir essa questão das gráficas, me preocupa muito a forma como a gente está se tratando isso, e nesse caso, então, se comprovou que não teria havido nenhum tipo de ilegalidade, porque ficou se discutindo outras questões. Primeiro, a questão tributária. Se chegou a dizer na audiência, embargador Mário, não, mas eu realmente pus em nome do laranja, porque eu não queria comprometer o simples da minha outra empresa. Isso é matéria para a justiça eleitoral. A justiça eleitoral não precisa tratar desse tema. Mas vem cá, então tudo isso que você está dizendo significa que se comprovar alguma coisa, há uma imunidade? Não há uma imunidade em relação a isso. Há expedientes próprios, há expedientes criminais na justiça eleitoral que podem e devem ser utilizados. Aliás, um parênteses aqui. Muito se fala agora sobre reforma eleitoral, a Abradep tem acompanhado muito as possibilidades de reforma eleitoral. Ninguém fala em normatizar o crime de caixa 2. Porque hoje, eu não sei se vai haver discussão aqui sobre isso nesse evento, mas o crime de caixa 2, tão falado na justiça eleitoral todo dia na imprensa, ele é tratado com um artigo emprestado. Ele se vale do artigo 350 do Código Eleitoral, que trata de falsidade ideológica. Portanto, com toda essa comoção no país, não há uma discussão séria e firme sobre isso. Vamos, então, estabelecer um tipo penal. Aliás, os tipos penais do Código Eleitoral, coitado, foram todos praticamente derrogados porque todos eles estavam relacionados à urna de papel. A urna eletrônica, com a invenção da urna eletrônica, um grande avanço, tem pouquíssima coisa que ainda pode ser aproveitada. Mas, então, que se apresente ou que se discipline o rito do artigo 350, porque nós todos estaremos aqui em breve com grandes nomes da política, inocentes ou culpados, não me importa, mas impactados por uma situação, por um artigo 350 que até pouco tempo eleitoral não era utilizado para esse tipo de caso. Se entendia que a falsidade ideológica teria que ter resultado direto no pleito. Há pouco tempo a jurisprudência do TSE avançou para dizer que também o recebimento de valores poderia ser objeto do artigo 350. Então esse é um tema da mais absoluta importância e que não se discute. Não se discute, não se trata no Brasil, daí então esse alerta em relação a esse tema. Mas o fato é, nesse momento onde tanto se discute, Valber é um especialista no assunto, onde se discute o processo civil eleitoral, com grandes avanços. Aliás, pela primeira vez, o processo civil eleitoral ganha ou tem alguma importância, o artigo 96b da última reforma eleitoral. A jurisprudência, o ministro Henrique virá depois aqui, tem uma belíssima decisão nesse sentido, em relação à litispendência das ações eleitorais, porque saibam vocês, ou lembrem vocês, que era possível termos 4 ações tramitando na Justiça Eleitoral sobre rigorosamente os mesmos fatos. Ação de investigação, ação de impugnação,
30A, caixa 2 e um recurso contra expedição de diploma. Há pouco tempo foi reduzido o recurso contra expedição de diploma por iniciativa do ministro Toffoli, mas até pouco tempo atrás poderíamos ter 4 ações, portanto, abarrotando a Justiça Eleitoral, e há aquela crítica em relação ao prazo, e eu desde já também faço um outro parênteses para defender o TSE. Não é fácil julgar uma ação dessa natureza, não é fácil instruir uma ação dessa natureza. Previsão de um ano, com todo respeito, mas... Então, mesmo uma ação iniciada no TSE não termina em um ano. Ela trata de coisas muito sérias. Aliás, a ação do TSE, rigorosamente, ela é muito mais grave. Ah, não, mas o TSE tinha... Como é que o TSE não terminou em um ano? O TSE não terminou em um ano porque justamente as ações que lá tramitam são as mais graves da democracia brasileira. Portanto, não podem terminar em um ano. Tem que se permitir a devida instrução, ampla defesa, o contraditório, como foi feito. Aliás, nessa ação aqui demorou mais de um ano para decidir se ela seria processada ou não. Tamanha a dificuldade. Mas, enfim, eu gostaria então de colocar para vocês essa uma preocupação minha, é um tema que será, na minha avaliação, muito questionado. Se, como colocado de manhã, ou como colocado pela Iane também pelo Luciano, há discussões durante o processo eleitoral, me preocupa muito essa importação ou essa preocupação com fatos prévios ao processo eleitoral ou com fatos posteriores à justiça eleitoral. As demandas cíveis eleitorais, a cognição delas é restrita. Eu comentava com o Henrique no voo hoje, viemos juntos de Brasília, e eu perguntou do meu tema, eu comentei com ele, ele falou, mas depois do conceito de fraude que eu creio que tudo pode, eu falei, é esse o problema. Eu acho que nesse conceito de fraude criado pelo Henrique, o único avanço que se teve, Margarete é testemunha disso, porque é do estado dela, foi a discussão sobre as mulheres laranjas, as candidaturas laranjas. Portanto, acho que sim, foi uma boa utilização para esse conceito de fraude, mas acho que é o momento onde se discute, deveríamos inclusive discutir mais, contraditório, ampla defesa, decisões técnicas. As ruas não deveriam ter voz nos tribunais, com todo respeito, para quem pensa diferente. No máximo, poderia ser um ingrediente, como é um ingrediente, e eu defendi lá atrás, a questão econômica, a repercussão econômica numa decisão do TSE, mas no máximo isso, não podem ter voz. Os tribunais têm que ter uma análise técnica, e essa análise técnica não é permitindo o conceito de fraude abrangente. Ou seja, aqui, e para concluir, meu tempo está já bem no final. Numa demanda civil eleitoral, vai se tratar de questões afetas ao processo eleitoral. Questões anteriores ou questões posteriores somente poderão ser chamadas se houver um reflexo direto, como, por exemplo, no abuso. Se os 100 mil reais que eu dei de exemplo no começo, ou eventualmente uns 100 mil reais pago com gráfica que não teve a devida contraprestação, se esse valor significar abuso, portanto um instituto conhecido, um instituto do qual eu posso me defender, daí esse fato anterior ou posterior pode ter reflexo no processo eleitoral e numa cassação de mandato. Qualquer coisa diferente disso, se eu não puder considerar como abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação, eu não posso ter uma procedência, abuso de poder político, meio de comunicação e econômico, eu não posso ter procedência numa AGE. Se eu não tiver uma fraude muito bem demonstrada com requisitos delineados, eu não posso ter uma procedência de uma ação de impugnação. Se eu não tiver um 30A, um caixa 2, com um reflexo mínimo no processo eleitoral, já que o bem jurídico tutelado no caixa 2 é um pouquinho diferente da AGE e da AIME, o caixa 2 trata da moralidade das eleições, portanto, se não houver um requisito mínimo de influência no processo eleitoral, eu não posso tratar disso numa demanda civil eleitoral. Significa, então, imunidade? Não. Significa que eu posso e devo instaurar uma demanda criminal para apurar aquilo na esfera própria, para que se defina, por exemplo, em relação às gráficas, eu não faço penal, pode ser que eu erre, mas para que se defina a autoria, para que se defina a tipicidade, para que se defina a prova segura em relação a isso, e é o que eu dizia em relação às gráficas. Que se apure se eventualmente houve desvio desse recurso das gráficas. O fato é que não voltou para a campanha, que era aquilo que me preocupava. Agora, que se apure, então, quem cometeu aquele crime,
quem recebeu aquele dinheiro desviado da gráfica, porque o fato de ter sido desviado da gráfica, sem que isso tenha voltado para a campanha, 1.000, 2.000, 100.000 ou 1 milhão, não importa ao processo eleitoral, importa a eles, a quem recebeu, se é crime tributário, se é crime fiscal, se há inclusive formação de quadrilha, seja lá o que for, mas esses são temas estranhos ao processo eleitoral. Por isso, o que eu tenho a dizer para vocês é, para encerrar de verdade, além de agradecer muito o convite, é um prazer para mim, uma honra voltar a Recife para discutir de eleitoral. Delmiro, serei um entusiasta de que todos os anos, ou a cada 2 anos, como a gente faz no Paraná, tenhamos um evento como esse aqui, mas o meu recado final para vocês é esse. O direito é feito de técnica, e a técnica tem e deve ser observada para a garantia de todos nós, porque hoje um processo desvirtuado para o Luciano será na semana que vem para o Júlio e assim por diante. Obrigado. Agradecemos a brilhante participação do ilustre advogado Gustavo Guedes, ao tempo em que é feito aqui o registro, tanto em nome da Escola Judiciária como a Escola da Advocacia da OAB, o seu compromisso para com todos nós que estamos aqui a participar deste seminário. Somos sabedores, é fato público e notório, que está no momento profissional de extrema dedicação, digo 48 horas por dia, e mesmo assim se dispôs a deixar os seus afazeres profissionais para vir aqui debater e enriquecer na busca de uma efetivação de um direito eleitoral sempre justo, democrático e que atinja a todos nós da sociedade brasileira. Passo agora a palavra e, desnecessário maiores apresentações, ao sempre ministro Joelso Dias, advogado brilhante, advogado erudito, magistrado exemplar e que honrou a todos nós, advogadas e advogados, quando teve assento perante o Tribunal Superior Eleitoral. Joelso é um exemplo para toda advogada, para todo advogado. Então, sem maiores delongas, tenho a honra de passar a palavra ao sempre ministro Joelso Dias e, juntamente com Valber Agres, paraibano de Campina Grande, que adotou Pernambuco, são os coordenadores científicos deste evento, que, entanto, engrandece o direito eleitoral nordestino. Com a palavra, o eminente ministro Joelso Dias. Oi? Meu estimado desembargador Júlio Silveira, com certeza essa acolhida nordestina que justificam essas suas gentis palavras. Eu preciso começar esse evento enaltecendo a coragem, a ousadia do nosso desembargador Delmiro, resultado dessa dedicação dele à realização desse nosso congresso, desse nosso evento. Ele não sonhou sozinho, sonhou com o nosso querido amigo Carlos Neves, sonhou com o meu estimado co-coordenador científico Valber Agra. Enfim, é bom a gente já sair daqui em dívida, né, pela ousadia, pela determinação com que resolveram realizar esse evento, nos brindando, assim, com a oportunidade de discutirmos tão importantes temas. Se estamos todos muito felizes, muito satisfeitos com a importância desse evento, imagina, então, eu vindo de Brasília para cuidar da coordenação científica do Congresso. É só mesmo essa acolhida nordestina do pernambucano a justificar isso. Eu estou até muito emocionado, para dizer a verdade. A nossa querida Vânia Aieta, na manhã de hoje, nos brindou, eu diria, com a verdadeira conferência magna, era mesmo o que se esperava, nos pôs a todos para refletir. E é isso que a gente vem vendo ao longo dos painéis. Então, não poderia deixar de registrar aqui, e eu não tenho nem como mencionar, porque são absolutamente todos amigos da minha querida, sempre governadora Margarete, estão aqui Marcelo Bravo, Luiz, queridos correspondentes de Alagoas, enfim, vários outros que eu não poderia deixar de mencionar, toda essa mesa que eu queria saudar no nome da professora Iane, que prontamente acolheram os convites que foram formulados pela coordenação do evento, aqui se fizeram presentes, e é por isso que esse evento é tão brilhante, se não pela participação, pela presença de todos.
Tá difícil falar de abuso de poder político, abuso de poder econômico, enfim, de uso indevido dos meios de comunicação, numa situação de tamanha instabilidade política, de tamanha instabilidade econômica como a nossa. Eu, na verdade, estou com muita dificuldade de falar sobre a democracia, não é nem propriamente pela instabilidade política, mas é pelo sequestro que o capital financeiro internacional, essa globalização econômica fez da nossa democracia, e pela mais absoluta impossibilidade de discutirmos, me parece, os temas que seriam realmente mais relevantes, que é a questão do câmbio, que é a questão do pagamento da dívida, do superávit, porque, no meu entendimento, existe toda uma lógica, primeiro, da não regulamentação ou da desregulamentação do mercado. E eu não estou a falar de investimento, eu estou a falar mesmo de especulação. O investimento é absolutamente saudável, nós temos pessoas que investem, que geram emprego, geram renda, mas, em contrapartida, nós temos esse capital volátil que passa por aqui e por outros países. E é isso que tem nos privado de recursos financeiros, econômicos. A Constituição de 88 era uma proposta de consolidação, concretização de direitos sociais, e justamente porque não se conseguiu materializar ali o direito à saúde, o direito ao emprego, o direito ao transporte, o direito ao trabalho, a educação, pouco a pouco se foi minando a confiança das pessoas nessa Constituição, nas nossas instituições, e aí muito do que a gente vive hoje, dessa frustração, desmotivação das pessoas com a política, com os políticos, vem muito também dessa Constituição prometida e não realizada. E não realizada justamente pelas prioridades que se deu na separação desses recursos, que depois não permitiram os investimentos necessários em infraestrutura e na realização de serviços públicos com qualidade. Essa é uma preocupação, mas o que mais me preocupa é que alguns aspectos dessa economia não são sequer objeto da nossa discussão, da nossa reflexão. E é por isso que eu dizia da minha preocupação. Como é que a gente pode viver numa sociedade que se diz democrática, que se diz republicana, no Estado que se diz de direito, sendo que alguns temas são ou se tornaram tabu, e a gente não pode sequer abrir a discussão em relação a esses temas, porque parece que o capital, o investimento vai deixar o Brasil vai ter uma queda ali na sua nota de credibilidade, de confiança. E aí, hoje, para lhes dizer a verdade, é a minha maior preocupação. Como é que, num regime democrático, temos alguns temas que não estão sujeitos à reflexão, sujeitos à deliberação mesmo pela sociedade. Por isso que me parece muito difícil falar de abuso de poder econômico, abuso de poder político, na medida que parece que a nossa democracia, de uma certa forma, está sequestrada pela especulação financeira. Mas, enfim, para também não dizer que eu não tratei do tema, é claro que se tivéssemos tempo aqui para aprofundar isso, e da próxima vez, Luciano, eu espero que a coordenação científica nos dê um pouquinho mais de tempo, né? Mas é claro que esse sacrifício do tempo é para a gente ter uma mesa ampla com tanta gente participando. Eu acho que valeu muito a pena. Então, teremos que fazer toda uma incursão na própria definição, na própria lógica daquilo que se constitui poder. E aí, claro, eu não tenho tempo para isso, mas aí ficam as nossas referências bibliográficas de sempre. O nosso querido Frederico Alvim, José Jairo, Zílio, nosso próprio Valber Agra, para nos dizer aí exatamente em que consiste enfim, esse abuso, como é que se dá essa lógica. E, claro, eu queria, e está aqui o ministro Henrique, ele sempre me cobra isso, e aí, em homenagem a ele, eu tenho que dizer isso. Na verdade, eu nos considero do direito muito prepotentes, muito arrogantes, achando que resolveremos todos os assuntos nesses nossos congressos voltados só para nós mesmos do direito, e achando que numa reforma isso ou numa reforma aquilo, política, eleitoral, previdenciária, trabalhista, seja lá o que for, a gente vai dar
conta de resolver os principais problemas da sociedade. Eu digo isso porque, claro, para discutir essa lógica do poder, a gente tinha que estar aqui, era numa mesa multidisciplinar, com cientistas políticos, com sociólogos, e aí sim, ministro Henrique, para discutir aqui Habermas, para discutir Gaetan, Bobbio, Foucault, a professora Vânia nos trouxe Foucault hoje, para discutir Ruiz, quem mais? Heineken, né? O ministro Henrique sempre muito inspirado. Porque, enfim, se faria necessário essa discussão para a gente compreender melhor como é que o poder se manifesta nessas relações sociais, na política. Porque, claro, tem várias vertentes para se entender o poder. Por isso que esses casos de abuso de poder são tão difíceis de serem julgados mesmo. É muito complexo, é natural. A gente não tem por que estranhar essas decisões apertadas, não é do TSE, é da Justiça Eleitoral, porque sob diferentes facetas se pode ver, discutir, explorar a questão do poder, a questão do abuso. E nós não estamos aqui propriamente a falar, enfim, do mero exercício das funções, do exercício de direitos, questão de competência, ou também não estamos naquela discussão mais filosófica, ou mesmo da sociologia das ciências políticas, sobre a hegemonia, o controle social, a coação. Enfim, nós não estamos propriamente a discutir isso, porque nós estamos a falar do abuso do poder nas eleições, mas mesmo que a gente não discuta isso, mesmo que a gente eventualmente não leia isso nos nossos acórdãos, a gente sabe que está, ou deveria lá estar registrado, todo esse preâmbulo, todos esses considerandos. Quer dizer, qual é exatamente a expressão de poder que se está ali a investigar? Qual é a sua manifestação? Qual é a sua forma? Né? Qual é a concepção de poder que se tem? Né? Porque no que se lê Foucault, no que se lê Bobbio, são diferentes as classificações. Claro, isso é sempre muito até artificial, essa classificação que se faz, cada um faz a sua, mas a gente sabe o quanto essas classificações acabam por definir também a sua concepção, a sua lógica de poder do julgador, de quem imputa ali uma prática ilícita e que vai, consequentemente, depois determinar toda a lógica, seja de uma petição inicial, de um parecer do Ministério Público, ou mesmo de uma decisão judicial. Mas o que importa é que, não obstante isso, a Constituição traz, enfim, essa noção de abuso de poder, ou seja, não adianta a gente também pensar sempre nessa liberdade de expressão política, nessa liberdade mesmo que todos têm para a prática dos seus atos de campanha, de propaganda eleitoral, pensar na atividade do gestor do Estado, pensar no gasto mesmo dos recursos aí econômicos, sem termos em mente que, enfim, no que a Constituição facilita, protege, assegura tudo isso, ao mesmo tempo ela também traz uma carga normativa extremamente acentuada ali no que diz respeito ao abuso do poder nas eleições. E é por isso que a gente vai ver ali, no parágrafo 9º do artigo 14, algumas pistas de como essa expressão abusiva do poder se manifesta, que acaba depois também reproduzida ali na própria Lei Complementar 64/90. Mas aí é que está o nosso primeiro desafio. Porque, enfim, sabemos todos que as expressões de poder ou do seu abuso não se limitam àquelas hipóteses que a Constituição previu, nem mesmo a Lei Complementar 64/90. Eu, para lhe dizer a verdade, eu tenho uma certa dificuldade até de entender como é que surge o artigo 22, com base no parágrafo 9 do artigo 14, porque ali se estava a falar de inelegibilidade, e aí, de repente, a gente criou ali uma outra hipótese também para cassar mandato, para cassar registro, e se imputar inelegibilidade, que eu não sei até que ponto está devidamente amoldado ali naquilo que o parágrafo 9 da Constituição previu. Se estivéssemos em outra época, em outros tempos, eu estaria muito propenso aqui a sugerir uma interpretação sistêmica, teleológica, principiológica, mas eu confesso que eu estou muito a concordar com a professora Vânia, por exemplo, que diz que o revolucionário hoje é defender a letra da lei. Então, assim, com esse quadro de criminalização da política, de criminalização dos políticos, eu estou muito mais para acreditar que, enfim, ou se muda a Constituição, ou se muda ali
a legislação para se prever outras hipóteses, outros casos de abuso de poder, ou então a gente vai ficar muito ali limitado mesmo àqueles que dizem aí com a, enfim, com a normalidade e a legitimidade aí das eleições, enfim, a influência do poder econômico, do poder político ou de autoridade, e o uso dos meios de comunicação. E aí eu lhes digo que, na verdade, essa minha intervenção é uma mera introdução da palestra de Alexandre Ateniense. Nós resolvemos que faremos, antes de Luciano cantar, mais tarde, um jogral, na verdade, em que eu lançaria essas notas introdutórias, já muito contemplado pelo que foi dito antes, pelos que me antecederam, sobre essas questões mais amplas, mais genéricas, que dizem com o abuso do poder, para que Alexandre possa, então, dentro desse trabalho conjunto que realizamos, esse esforço conjunto que realizamos, mas, claro, com toda a expertise, a experiência, a competência dele no assunto, discutir o abuso nas redes sociais, nas mídias digitais. Quer dizer, já não é novidade para ninguém que o TSE, a Justiça Eleitoral, começa a enfrentar o tema sobre essas outras vertentes, essas outras modalidades, como queiram, de abuso de poder. O fez, por exemplo, no julgamento do RO 265-308 de Porto Velho, Rondônia, ao examinar ali a existência ou não do abuso de poder religioso. É um caso bem emblemático, porque a Justiça Eleitoral reconhece, como eu tenho que reconhecer agora, que não há uma previsão legal ali dispondo sobre o abuso nas mídias digitais, nas redes sociais. Ela dizia isso, não há mesmo uma previsão constitucional legal sobre o abuso do poder religioso. Mas, para concluir depois, que, de qualquer sorte, como qualquer outro direito, a liberdade religiosa também não é direito absoluto, né? E aí o paralelo que eu deixo para Alexandre, quer dizer, a Constituição, a legislação assegura a propaganda política, inclusive na internet, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, as manifestações, a liberdade. Mas e aí podemos cogitar de eventuais casos de abuso? Nós vamos ficar só na ilegalidade que a legislação prevê, aplicando ali uma multa, ou teremos casos também que se configurará ali verdadeiro abuso, com todas as consequências, claro, que o abuso, que uma ação de investigação judicial eleitoral de abuso resulta, né? Não é a multa, mas estamos a falar de sanções muito mais severas. Por quê? Porque estamos aí, então, a falar de inelegibilidades, estamos a falar da cassação de registro. Então, os desafios são esses, quer dizer, não há previsão, então não tem como coibir, é uma hipótese, precisamos mesmo de uma previsão específica na legislação, e eu estou muito inclinado a pensar assim, mas, por outro lado, não é o caso de se proceder exatamente como procedeu o TSE nesse caso do abuso de poder religioso, dizendo, olha, mas a liberdade religiosa não é um direito absoluto, e com isso, se você transforma um culto religioso ali num ato ostensivo ou indireto de propaganda eleitoral, você pode responder por isso. Não vai responder propriamente pelo abuso do poder religioso, mas acaba, enfim, podendo responder, por exemplo, por abuso do poder econômico ou mesmo pela utilização aí indevida dos meios de comunicação social. Então, essa é a proposta para Alexandre enfrentar. Nisso tudo que ele vai nos dizer sobre a internet, dessas diferentes condutas que temos na internet, os perfis falsos, as edições maliciosas, os mockups, os bots, os hackers, os vírus, se isso, além de uma mera ilegalidade, pode configurar também uma espécie de abuso aí nas redes sociais. Claro que o ministro Henrique aqui poderia falar muito melhor desse caso específico que o TSE julgou sobre o abuso do poder religioso, mas a gente terá ainda muito tempo para ouvi-lo. Eu, então, concluo aqui, porque realmente a proposta era só mesmo essa nota introdutória, trazendo alguns aspectos, como espero ter trazido sobre essa configuração do abuso, porque, claro, ainda que se configure o abuso nas mídias digitais, nas redes sociais, necessariamente sabemos que, por uma questão lógica, terá que seguir todos esses pressupostos, requisitos, configuradores de todas essas outras modalidades, do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, do uso indevido dos meios de comunicação. Não poderá ser diferente, não poderá ser diferente. Enfim, e para saber exatamente, então, quais seriam essas hipóteses, pelo menos algumas delas, que Alexandre Ateniense, então, com a sua competência, a sua expertise no assunto, prosseguiria. Muito obrigado.
ao tempo em que registramos a presença do eminente ministro Henrique Neves, que abrilhanta o nosso Congresso, agradecemos aqui a brilhante exposição do não menos eminente ministro Joelson, e que, por sua vez, além de suas colocações jurídicas, ele foi extremamente oportuno ao tratar que a questão da soberania do voto, a soberania popular, é algo que é um elemento intrínseco para que nós tenhamos, sim, a efetivação da democracia que todos nós sonhamos, que todos nós desejamos, e a efetivação do Estado Democrático de Direito. Ministro, agradecemos a sua presença e, mais uma vez, o parabenizando pela sua brilhante exposição. Tenho a honra de passar a palavra também, a gente vai ficando mais velho, vamos ficando saudosista. O meu querido amigo Alexandre Ateniense, eu conheci no Conselho Federal da OAB, nos idos de 2001, naquela época, Alexandre já pioneiro na luta da implantação das chaves públicas da OAB. Então, isso é da época de quem é antigo, e aí vai falando de passado. E Alexandre, naquela época, principalmente na gestão do saudoso presidente Aprobato Machado, a qual tive a honra de ser conselheiro federal para Pernambuco. Alexandre foi presidente da Comissão de Informática, o embrião de tudo isso, uma luta imensa junto aos tribunais para se aceitar que a ordem pudesse deter o domínio das chaves públicas. Ele também, e sempre é bom registrar, porque ele tem uma referência na advocacia, que é o presidente ateniense, que foi presidente da OAB de Minas Gerais por 2 mandatos, foi conselheiro federal, foi vice-presidente do Conselho Federal, amigo do avô de Carlinho Neves, também o nosso presidente José Neves, que além de ter sido presidente democraticamente aqui em Pernambuco por 10 mandatos consecutivos, foi o único presidente pernambucano do Conselho Federal da OAB. E a escola hoje, a Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, foi fundada na gestão do tio de Carlinhos Neves, o nosso também querido presidente Jorge Neves, à época que hoje tem uma nova denominação, era a Escola Professor Rui da Costa Antunes, brilhante advogado, grande criminalista. Então, Carlinhos, com essa sua participação, esse engajamento, vem desde o seu avô, depois do presidente Jorge, então isso tudo nos engrandece. Alexandre, foi muito e é muito bom revê-lo, e tenho certeza que você sempre está adiante do tempo. E desde aquela época, você, além de ser um estudioso, sempre teve muito entusiasmo pela questão das mídias e pelo avanço da tecnologia, isso é muito importante. Sem maiores delongas, passo a palavra ao querido amigo Alexandre Ateniense. 3 minutos, levanta a plaquinha. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer imenso retornar ao Recife, sobretudo tendo a honra e a gratidão de estar comparecendo a esse evento. Eu agradeço ao convite de Carlinhos Neves, Joelson, na coordenação científica, Delmiro, e, sobretudo, retornar e encontrar o amigo Júlio Oliveira, no qual as palavras eu agradeço penhoradamente. É uma amizade já de mais de 15 anos e que certamente a gente está renovando hoje aqui esse assunto do mundo digital com alguns ramos tradicionais do direito. Dessa vez, nós vamos falar dos impactos da mídia digital em relação ao direito eleitoral. Pode passar. Eu atuo numa área específica que chama direito digital. Essa área tem uma característica muito importante, porque ela é um interfaceamento dos ramos tradicionais do direito com a tecnologia. Quais são os reflexos jurídicos que isso acontece? E a minha experiência nessa área ela é bem interessante, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com diversos escritórios de advocacia. Eu estou até referenciando ao grande amigo Marcelo Bravo, que foi um deles, e que a gente funciona como se fosse um braço a mais para poder atuar, sobretudo na parte tecnológica, que é um vácuo que existe de conhecimento, porque isso não se aprende dentro da escola, na faculdade de Direito. E essa é a grande demanda. Eu, há 10 anos, coordeno uma pós-graduação em São Paulo, na Escola Superior da Advocacia do OAB de São Paulo, falando sobre Direito e Tecnologia da Informação. E uma das disciplinas lá é Direito Eleitoral Eletrônico.
escrevi um livro a respeito desse assunto, chamado Manual de Direito Digital, Direito Eleitoral, e, em cima disso, é que nós vamos estar fazendo uma abordagem aqui agora. Eu estou um pouco distante dos slides, eu vou pedir... Inclinar um pouco mais, né? Aí dá para ver bem, Alexandre? Ele está meio enviesado aqui, eu fico um pouco perdido, porque eu não estou com o controle remoto, então vou ter que fazer uma ginástica aqui. Vamos lá. Pode passar. Por que esse tema cada vez mais está ganhando relevância? Sobretudo porque nós estamos falando de uma situação que envolve a gente está adentrando cada vez mais na sociedade da informação. Pode passar, por favor. Ou seja, nós estamos hoje na fase que a gente chama de Big Data. Big Data significa dizer o seguinte: milhões de informações já nascem hoje em formato digital e por isso a informação cada vez mais se torna relevante. E isso não haveria de ser diferente também na área do direito eleitoral. Então, por que este impacto cada vez mais aumenta quando se trata de políticos, de campanha, etc.? Porque isso gera novos riscos, novos problemas, novos incidentes, novos enfrentamentos. E muitas vezes, vocês vão ver pelo exemplo que eu vou trazer aqui nessa apresentação, que a tecnologia está sempre à frente da legislação. A legislação vem a reboque. E eu vou mostrar justamente alguns pontos que, ao meu ver, hoje já são extremamente preocupantes e que a legislação ainda não chegou ao ponto de regulamentar, e deveria, porque isso já se torna uma realidade muito evidente. Bom, o meu objetivo nessa apresentação, pode passar, seria destacar para vocês, dentro da minha experiência de atuar com diversos advogados na área do eleitoral, quais são os incidentes mais recorrentes que eu vejo hoje acontecer que repercutem nessa situação de manipulação de meio de comunicação. Então, estou destacando, e vou a seguir fazer exemplos, os fakes, né, os perfis falsos de modo geral, edição maliciosa de conteúdos em canais colaborativos, como é o caso do Wikipédia, do Google, edição maliciosa de conteúdos de texto, imagem, áudio. Esse, para mim, inclusive, é uma bomba atômica. Manipulação de áudio já está acontecendo. Tá? Vídeo. Criação de mockups. Vocês vão ver o que significa isso. Pode ser que as pessoas estão ouvindo essa palavra pela primeira vez, mas na hora que eu mostrar, vocês vão ver que faz todo sentido. Um dos pontos, para mim, que também são extremamente importantes e ainda não são regulamentados, que são os bots, né? São os recursos sistêmicos para poder fazer ataques, para poder gerar falsa sensação de que determinado site está tendo muito acesso. Invasão de sites, bancos de dados, distribuição de vírus e imagens infectadas. Vamos começar pelos fakes. Pode passar. Ninguém tem dúvida que os fakes vêm sendo utilizados largamente no Brasil de diversas maneiras. Pode passar. Ou seja, já temos inúmeros casos de políticos que têm seus perfis fakes no Twitter e que não estão incomodados com isso. Não tomam iniciativas para poder remover esses perfis. E exemplo disso, por exemplo, nós temos um caso muito típico, que é o da Dilma Bolada, temos do Gilberto Kassabio, né, uma série de outros que simplesmente eles tratam isso como se fosse uma paródia. Muito bem. Da mesma forma que existe no Twitter, também existem os perfis fakes de políticos no Facebook. Então, não há uma censura prévia em relação a isso. Mas, ao meu ver, caberia ao candidato que está sendo, vamos dizer, criado perfil fake, analisar para verificar se, de repente, não tem uma informação errada ou alguma coisa que possa fugir somente dessa pecha de paródia, porque, evidentemente, quando há paródia, não há ilícito. Isso, pelo menos, vários julgados já apontam nesse sentido. Pode passar. O certo é que o enfrentamento... Aí são dois exemplos que eu mencionei, do Gilberto Kassab, da Dilma. Pode passar. O certo é que criar fakes, seja do próprio político, ou seja, para poder atacar um político, já passou a ser uma estratégia de campanha. Né? Então, tem esse caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, em que a Polícia Federal apontou 60 fakes em 35 comunidades que atacavam políticos do Mato Grosso do Sul.
Isso, inclusive, virou objeto de regulamentação a ponto de poder punir, porque se tornou uma prática recorrente. Já na última eleição, essa legislação já estava vigente. Eu trago essa informação aqui dessa reportagem do juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, mas isso é para poder destacar o seguinte: não dá, criar fake não dá cadeia, ao contrário do que está dizendo. Então, é uma situação que é tratável, que é punível em termos do Código Eleitoral, da legislação eleitoral, mas, evidentemente, isso não tem uma repercussão para chegar nesse ponto. Interessante é que existe também um projeto de lei em andamento na Câmara. Essa notícia, por exemplo, ela é de 26 de abril de 2016, em que se fala em fazer com que se puna quem criou perfil fake de político nesse valor. Eu acho que condenar R$6.000 é um incentivo à prática do ilícito, porque, evidentemente, é ridículo o estrago que pode fazer em relação a um valor tão ínfimo em relação a essa condenação. Pode passar. Esse caso aí foi muito explorado na época, fakes criminosos que determinados políticos utilizavam para poder falar bem de si e mal dos seus opositores. Certamente esse caso, que inclusive foi capa da Isto É na época, foi um dos grandes inspiradores para que a legislação eleitoral fosse modificada a ponto de punir quem cria perfil fakes de candidatos. E ainda falando de fake, nós temos outra situação, por exemplo, que é o fake fotomontagem. Não é o perfil, é pegar uma foto do político e fazer uma montagem a partir dela para poder vender uma imagem diferente da forma como ele é. E todos estão sujeitos a isso, seja perfil de político ou não. É uma situação que quando se nota e se denigre a imagem, tem que tomar uma iniciativa imediata para poder fazer a remoção. Pode passar. E ainda tem as chamadas fake news, né, os boatos que acontecem todo dia. Então, eu classifiquei essas notícias falsas de diversas formas. Tem a sátira, a paródia, sem intenção de fazer mal, essa não é punível. A falsa conexão, quando as manchetes visuais das legendas não dão suporte ao conteúdo. O conteúdo enganoso, né, uma informação realmente falsa, uma utilização da informação para poder tirar vantagem de alguma maneira. Pode passar. Conteúdo falso, quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informação falsas contextuais. O conteúdo de impostor, quando fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso. Manipulações de conteúdo, quando a informação é genuína, mas as imagens são manipuladas para poder enganar. E conteúdos fabricados, conteúdo novo, é 100% falso, projetado para poder enganar e fazer mal. São essas as hipóteses que eu já consegui identificar dentro da mídia digital que as pessoas hoje fabricam notícias falsas e distribuem através da internet. Pode passar. A questão das edições maliciosas, isso acontece muito. Já aconteceu, por exemplo, de edição maliciosa de conteúdo dentro do Wikipédia, o que é muito difícil, porque muitas vezes você não sabe quem que é o editor, quem que é o autor do conteúdo que está na Wikipédia, o que dificulta muito para quem vai tentar fazer a remoção. Do Google, em alguns casos também se torna difícil, porque ele pode estar hospedado no exterior. E conteúdos de texto, imagem, áudio, vídeo, são situações muito recorrentes que a toda hora acontecem para poder fazer a divulgação de situações que podem denegrir a imagem do candidato de diversas formas. Passa. Eu chamei a atenção dessa página da Wikipédia, por exemplo, tem uma lista de escândalos dos políticos do Brasil. Quem é o editor? Ninguém sabe. Mas pode acontecer, muitas vezes, informações equivocadas, excessos de liberdade de expressão, que vai ficar muito difícil fazer a remoção desse conteúdo. Pensando nisso, o fundador da Wikipédia, agora, há cerca de 2 meses atrás, lançou um site onde ele quer acabar com essas notícias falsas que estão predominando na Wikipédia. Ele dá um destaque, inclusive, falando o seguinte: o jornalismo atualmente está quebrado. Nós descobrimos uma forma de consertá-lo. Só o tempo vai dizer se essa afirmação dele realmente vai funcionar ou não. Porque a verdade é que os grandes canais de informação perderam completamente o controle sobre a situação da informação que circula na internet. E daí, então, essa proliferação de conteúdos falsos que acontece. Essa situação é tão cada vez mais desafiadora que nós temos o caso dos mock-ups. Mock-up é como se fosse um formato de uma determinada divulgação, de um determinado template. E agora, em março de 2017, nós tivemos um mock-up famoso que circulou em São Paulo, que foi uma edição do jornal O Globo.
totalmente falsa, com o mesmo template do jornal O Globo, com a mesma aparência, para poder divulgar que o presidente Temer teria anunciado a sua renúncia. É uma situação que, supostamente, a tecnologia confere um manto de anonimato, mas isso não acontece na prática. A gente tem que saber rastrear. Eu sou perito também, então costumo gostar muito dessas situações para poder fazer identificação de quem é que circulou. O certo é que essa foi uma prática que já foi utilizada e que certamente vai se repetir. Isso pode acontecer com o Globo, com o Jornal do Brasil, com a Folha de São Paulo, qualquer outro órgão, seja da mídia tradicional, papel ou digital. Tanto é que existe já também sites na internet, pode passar, que permitem que você crie mockups, ou seja, aparentemente verdadeiros, de mensagem trocada no WhatsApp. Então, esse site, por exemplo, se você preencher as informações, você vai ter, de repente, gerado uma prova parecendo que uma conversa que aconteceu no WhatsApp, quando, na verdade, você fabricou essa conversa, com o mesmo layout, como se fosse o WhatsApp. Oi? Assustador. Pois é. Mas aí você tem que Eu desconfio dessas provas e das gravações. Sempre. 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 Agora, eu costumo dizer o seguinte, que uma prova que nasce em formato digital, ela é muito mais robusta em termos de vestígio, em termos de referências, do que uma prova papel, para poder você verificar se ela é verdadeira ou falsa. Seja ela áudio, imagem, ou o que seja. Porque, quando a gente vai fazer essa análise, a gente tem um elemento chamado metadados. Metadados são dados sobre dados. Ou seja, se você tira uma foto com o seu iPhone aqui agora, ele te dá dia, hora, posição de GPS, intensidade da luz, modelo do seu aparelho, etc. E tal. Outro dia eu fiz um teste, dava mais ou menos em torno de 20 dados diferentes de uma única foto. Uma mensagem do Twitter, eu já cheguei a contar 50. Então, isso significa dizer que nós temos muitas formas de rastrear para poder saber se é falso ou verdadeiro. Passando. Esse ponto agora eu queria chamar bastante atenção de vocês. É o chamado bot político. Bot, na verdade, é uma maneira de você manipular a opinião pública através de recursos sistêmicos, né? Ou seja, isso pode acontecer em um determinado país ou região, né? E que seja utilizado para poder favorecer determinado político, né? Ou mesmo pode ser utilizado pelos governos, candidatos, ou mesmo empresas, nas redes sociais, ou em sites específicos, através de portais de notícias, para poder se favorecer. Então, um estudo no mês passado da Universidade de Oxford, na Inglaterra, apontou que a criação de bots nas redes sociais para propagandas de líderes, movimentos ou ideais políticos, hoje é um fenômeno, e isso está sendo utilizado de uma forma assustadora, sem que a grande maioria da população tome ciência desse fato. Então, só para poder exemplificar como esse assunto é relevante, pode passar. A presidenta da Alemanha, Angela Merkel, disse que o que mais lhe preocupava para esse ano, nas eleições de 2017 na Alemanha, seriam os bots sociais, ou seja, a forma de que as pessoas poderiam manipular o interesse público, né, através o partido rival dela manipular através dos bots sociais e influenciando a opinião das pessoas em redes sociais. Tá. Pode passar. Tenho 3 minutos, vou acelerar. Então, esses bots, a principal causa é repercussão na opinião pública. Nesse estudo da Universidade de Oxford, o Brasil foi apontado como um dos países onde isso já está acontecendo. Prova disso, que também tem essa notícia, pula, por favor, que os bots são determinantes na política brasileira desde 2014. Isso foi resultado desse estudo. E aí que vem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Vejam, pode passar. A veiculação, a questão do uso do bot, ela não é regulamentada pelo TSE. Então, isso é uma falha terrível e que pode dar um resultado assustador, favorecendo a um e desfavorecendo a outros. Esse é um ponto que teria que ser tratado de imediato pelo TSE para poder ter um pouco mais de equilíbrio no uso da mídia digital. Se isso não acontecer, realmente nós vamos ter sérios problemas que as próprias sociedades não vão estar, a própria sociedade não vai estar sabendo lidar com esse tipo de questão, ou mesmo identificando, ou mesmo fazendo uma prova. Isso é tão relevante que tem essa notícia recente que na eleição de 2014, e essa notícia eu não acredito muito nela, não. Eu acho que, para mim, o PT teve muito mais bote do que o PSDB, que ele tinha uma estrutura
na área de TI muito mais robusta. Mas ambos usaram bots para poder favorecer seus candidatos e desfavorecer ao opositor. E agora, recente também foi identificado que o PSDB usou bots para poder fazer movimentos pró-impeachment, para poder manipular, para poder dar grande volume de aprovação desse assunto nas redes sociais. Outro ponto relevante é que são as invasões de sites. Então, nós tivemos o site do presidente Michel Temer invadido por hackers recentemente. Isso não é uma questão apenas relacionada a governo, também partidos de oposição como o PCdoB também teve seus sites invadidos. Essa questão do hacker, ela não acontece só no Brasil. Recentemente houve, nas vésperas da eleição francesa, um ataque ao hacker, à equipe do Macron, que teve seu e-mail invadido, e todo mundo já sabe também como foi influenciado os hackers russos na eleição norte-americana, que às vésperas da eleição dispararam milhões e milhões de e-mails falando mal da candidata Hillary Clinton. E isso, sobretudo em alguns bolsões nos Estados Unidos, influenciou bastante. Hackers, inclusive, também já tentaram invadir por diversas vezes o TSE, isso é fato também. Aqui, essa notícia, por exemplo, é de 2014, foram feitas, só em 2014, 200 mil tentativas de invasão, né? E isso pode, de alguma forma, influenciar nas eleições com a questão das urnas eletrônicas. Por último, terminando, tentando cumprir meu prazo, eu não coloquei dentro daquelas 7 hipóteses, mas é uma situação meio sem controle. É o chamado vomitaço político. Não sei se vocês já viram esse termo nas redes sociais. O vomitaço é quando um grupo de pessoas se convocam, uma reunião virtual, né, através de uma rede social, por exemplo, para poder disparar esses emoticons aí, desse bonequinho vomitando, em cima de uma determinada pessoa, para poder dizer que ela está desaprovada. Não há como reagir a esse tipo de situação, a não ser que você tenha que manter uma imagem positiva. Muitas vezes não há o que fazer. Mas é uma situação extremamente complicada. Isso aconteceu recentemente, no dia 11 de maio, contra o PMDB no Facebook. Isso atingiu números assustadores, em torno de mais ou menos 400 mil manifestações de repúdio ao PMDB. Bom, isso é realmente uma situação que afeta a reputação, que precisa ser sempre tratada, porque, evidentemente, não pode chegar a esse ponto. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que eu procurei mostrar para vocês, em apertada síntese, de como é relevante cada vez mais o uso da mídia digital para poder favorecer ou desfavorecer, manipular meios de comunicação. É um problema que só está no início. Nós estamos chegando na fase da internet das coisas, que agora, em 2020, é o que dizem, cada cidadão já vai ter mais ou menos em torno de 20 dispositivos conectados à internet. Ou seja, a coleta de dados vai ser cada vez maior. A informação vai ser intercambiada em muito mais intensidade. E, certamente, tudo que eu mostrei aqui vai fazer muito mais sentido. Por esse motivo é que são temas tão avançados, mas tão necessários da gente enfrentar, que a gente não teve oportunidade, a não ser num brilhante evento como esse, para poder enfim, chamar a atenção e, ao mesmo tempo, dizer que a gente tem que se preparar para saber elaborar uma prova, para saber fazer um enfrentamento em relação a esse assunto, porque isso é, de fato, a moeda de troca das próximas eleições. Porque a nossa população hoje tem praticamente em torno de 150 milhões de pessoas que acessam a internet através do celular. E, por esse motivo, pensem, senhores, como é relevante tratar e saber enfrentar esses incidentes que cada vez mais acontecem. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e sempre coloco-me à disposição de todos e parabéns pelo brilhante evento. Muito obrigado. Agradecemos a brilhante participação do caríssimo amigo Alexandre Ateniense. Antes do desfazimento da mesa deste painel, faremos a entrega dos certificados pela participação
de Gustavo, de Luciano, de Iane, de Joelso e de Alexandre, e que, em nome da Escola Superior de Advocacia e da Escola Judicial Eleitoral, agradecemos mais uma vez todo empenho e toda dedicação para com este nosso congresso. Quero aqui pessoalmente agradecer o convite dos ilustres diretores, meu prezado amigo Delmiro Campos, a quem no dia 8 de setembro terei a honra de entregar a toga da advocacia, como aqui chamo, quando terá assento no egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, fazendo a minha substituição, e também do eminente advogado e amigo Carlinhos Neves, amigo de tantas gerações e amigo de nossa família. Antes de passar o cerimonial, eu concedo a 30 segundos ao nosso querido Luciano, porque ele não fez a saudação aos advogados de Alagoas, senão vai perder todos os... Estou morrendo de vergonha aqui. Luiz Guilherme, Anne, Marcelo Brabo, Jane, casais de advogados que se entendem bem na profissão e no pessoal de Barra do Lula Vasconcelos. Se eu ficasse no meio eleitorado em casa, eu não canto em canto nenhum, gente. Obrigado, presidente. Parabéns. Se não, ia voltar a pé para Alagoas, viu? Desde cedo querendo falar aqui, tem que só ao final do painel. Devolvo a palavra ao cerimonial para que possamos proceder com muita alegria à entrega dos certificados a cada um dos palestrantes.